Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês, e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. E sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Uma decisão, porque este não é um assunto de mérito, não é uma coisa nova em que você precisa consultar a última corte do país para saber, bom, diante de algo que não está tão previsto na lei, como decidimos? O Supremo Tribunal Federal, historicamente, serve para decidir coisas que não estão na lei e que estão acontecendo na sociedade. Lá atrás, quando apareceram pesquisas com células-tronco, só para dar um exemplo aqui, bom, pesquisa com célula-tronco era um negócio tão novo que não tinha na legislação. Bom, faça o quê? Então, você pergunta à última corte porque os juízes de instâncias inferiores não têm parâmetro para decidir, parâmetro, digamos, legal para decidir. Então, você tem que perguntar até que o Congresso, óbvio, se manifeste. Mas você não pode deixar um vácuo de legislação. Então, o Supremo vai lá e decide, até que o Congresso vá lá e tome uma providência de legislar sobre o assunto. Ainda assim, tem que tomar cuidado para não começar a decidir por demais. O problema é que o Supremo começou a avançar e aí começou a decidir sobre tudo, e também monocraticamente. E aí nós temos uma medida completamente contrária ao que pensa o André Mendonça, que tenta trazer o Supremo para o mínimo de legalismo em instituição. No meu entender, isto é muito básico, não precisava, bastava que o ministro Supremo dissesse o Congresso vai ser Congresso na vida. O presidente do Senado, seja presidente do Senado. Que foi isso que ele disse na decisão. Mesmo assim, ele faz uma escolha extremamente institucional de levar ao plenário da Corte. Temos duas possibilidades, e essas duas possibilidades têm que ser lidas cada qual ao seu momento. Para mim, não precisava. Bastava ali o entendimento dele, porque não é uma coisa tão longe da lei. Já existia. CPIs têm o direito de serem prorrogadas desde que haja ali um pedido, porque elas já são instaladas e também podem ser instaladas desde que, obviamente, tenha o mínimo de deputados e senadores, se for uma CPI mista, que solicitem. CPI é um direito da minoria. O próprio Mendonça cita isso, ou seja, direitos de minoria são previstos na legislação brasileira. Mas, enfim, foi uma escolha feita pelo André Mendonça. Marcília, explica para a gente regimentalmente essa decisão vai agora a plenário físico, vai haver ali discussão, os 10 ministros votam, o presidente não vota, dá para ser empate, como é que fica essa questão? Tá com a menos, né? O presidente não vota. E eu não sei, enfim, que haja necessidade ali, né, em razão de um eventual empate, mas é assim que a coisa vai acontecer provavelmente durante esse julgamento. Não creio que cheguemos a um empate, ou não creio que cheguemos a uma necessidade dessa. Até acredito que esse julgamento talvez já esteja mais ou menos o termômetro dele, até quinta-feira, os próprios ministros já cheguem a alguma conclusão. Porque se eles encerrarem a CPI, a corte inteira vai ficar exposta. E aí é que eu entro com uma análise no sentido de que eu não sei se o André Mendonça foi ingênuo, como algumas pessoas disseram, ou legalista em extremo, como aqui o Piotr estava também trazendo. Não sei se é apenas isso, né? Acho que é isso, mas não é apenas isso, me parece, que está na conta do Mendonça. Por quê? Porque a turma do Gilmar, Gilmar, o Dino, aquela turma, o Zanin, Moraes, Toffoli, a turminha, eles estão loucos para anular tudo isso. Para anular o escândalo do INSS e livrar o governo, para anular o caso do Banco Master e livrar os colegas, não é? Estão loucos para anular isso. Qual vai ser o caminho dessa anulação na cabeça deles? Bom, vamos pegar esse Mendonça, provável, tá? Uma conjectura, uma possibilidade. Pegar esse Mendonça e dizer que ele está dando decisões monocráticas de uma forma ativista, dizendo que ele está sendo parcial, mais ou menos o caminho que eles fantasiaram em relação ao Moro na Lava Jato. Essa é uma possibilidade, tá? E aí o Mendonça está dizendo o seguinte, eu não vou cair nessa não, eu não vou topar
fazer parte, né? Eu não vou dar a brecha para que vocês me acusem disso, me usem para isso. E aí é que ele joga para o plenário. Então, ao jogar para o plenário, vamos fazer o mesmo raciocínio com o caso da prisão do Vorcaro. Ele podia manter a prisão do Vorcaro e foi também ali uma opção ele jogar para a segunda turma. Naquele caso, ele poderia dar a decisão e acabou. Ele optou por jogar para a segunda turma. Correu-se um risco? Bom, correu-se um risco, mas todos votaram, foi unânime. Inclusive o Gilmar. O Gilmar, que a gente sabe, estava louco para soltar o Vorcaro e não soltou. Votou com o Mendonça. E ao votar com o Mendonça, o próprio Gilmar desmantela os seus argumentos de que há um problema ali. Porque ao votar com o Mendonça vai dizer assim, pô, mas vocês vão dizer que eu estou sendo ativista, vão dizer que eu estou sendo parcial, mas vocês acabaram de votar comigo. Como é que vocês podem então dizer isso? Talvez ele esteja fazendo esse mesmo raciocínio agora com a questão da CPI. Vão dizer lá na frente que ele foi ativista, que a decisão monocrática, que ele está passando por cima da corte. Eu já vi, inclusive, nos bastidores, o Gilmar Mendes dizendo, o Mendonça está sendo um novo Moro, você entendeu? Pode ser que ele esteja se blindando desse tipo de situação ao jogar para o plenário. Ele blinda o tema e impede que haja uma nulidade adiante, ele blinda a si próprio e não permite ser usado como bode expiatório de anulações futuras, e ele também expõe a corte inteira, porque nesse julgamento que a gente vai assistir, porque vai ser inclusive presencial, vão ter que mostrar quem é quem. Quem votar contra a CPI, quem votar para encerrar uma CPI com uma importância dessa, onde corruptos estão sendo expostos, quem votar contra uma CPI dessa vai ter que botar a cara na televisão e dizer, eu sou contra. E aí é que são elas. Será que esses ministros que a gente sabe que são contra vão ter coragem de dizer? Se a gente fizer o mesmo raciocínio com o caso do Vorcaro, não tiveram. Ali, os ministros que pensaram em votar para soltar o Vorcaro, não votaram. Porque essa turminha do STF, ela gosta muito de bastidores. Embora o Gilmar tenha usado a decisão para criticar André Mendonça. Usou, mas não votou. De clichê, exato. Foi nas entrelinhas, deu seus recadinhos, mas os seus... no final não cacifou. Mas no fim não cacifou. E aí que tá, será que eles cacifam? Porque é uma turma que gosta muito de bastidor, gosta muito de falar reservadamente para esse ou aquele jornalista, gosta muito de plantar essa ou aquela semente, mas quando a câmera tá na cara do ministro, opa, eu sou a favor da... E aí vai e vota com todo mundo. Acredito que o Mendonça vai obter o mesmo sucesso nesse caso. E ao obter esse sucesso, tendo o plenário votando com ele, Mendonça, se fortalece mais do que nunca. Ele sai fortalecido da segunda turma, que votou com ele no Vorcaro, e sairá fortalecido do plenário agora, se votarem com ele. E esses ministros que estão querendo usar o Mendonça para anular tudo, vão sair enfraquecidos. É uma jogada talvez arriscada, mas talvez, e legalista extremamente, eu concordo. No entanto, se der certo, ele se coloca num outro patamar. Outro estágio, né, Cláudio? E tem uma questão. Desculpa. Quinta-feira. E ainda um ponto. E os ministros vão ter que fazer o seguinte raciocínio. Se por acaso essa investigação da CPI se encerrar, ela continua, a Polícia Federal continua. Exato. Então não vai adiantar nada para blindar o caso, as investigações, acabar com a CPI não tem função nenhuma. E os ministros vão ter que fazer esse raciocínio. Só para a gente falar do desfecho da CPMI, o prazo é dia 28 de março, próximo sábado, Cláudio. Se porventura na quinta-feira o plenário do Supremo Federal decide pela não prorrogação da CPMI, é possível que não tenha nenhum relatório final por não haver tempo hábil, embora o relator Alfredo Gaspar já tenha preparado ali um relatório que estava ali previsto até a última... nos últimos 45 do segundo tempo, é possível que não tenha esse tempo para realizar a leitura e todo o trabalho da CPMI, que começou lá em agosto do ano passado, não tenha um desfecho, não tenha um término, embora sim as investigações continuem na esfera da justiça. Ou seja, não saberemos o que aconteceu com 6,3 bilhões de reais roubados dos brasileiros. Os milhões de aposentados que foram roubados não terão sequer um relatório que explique o que aconteceu. Lulinha também não
não vai ter nada que indique o que fez, o que não fez. Lobista, o careca do INSS também vai passar batido. Nada aconteceu, nada para ver. Por favor, circular, porque a CPMI tem que ser encerrada. É óbvio que isso seria um escárnio da República e essa CPMI precisa continuar as suas atividades. Mas eu queria só complementar, Paula, que 60 dias é um tempo suficiente para que Daniel Vorcaro faça uma delação e possa indicar que havia sim algum tipo de ligação entre o escândalo do Banco Master e as fraudes do INSS, mesmo que indireta, e possa eventualmente ser chamado na CPMI para depor, para explicar ao público o que aconteceu durante os últimos anos no Instituto Nacional de Segurança Pública e também, em geral, no mercado financeiro brasileiro. Então, se for comprovado que parte do dinheiro do INSS foi, por exemplo, lavado via Banco Master ou investido através de algum fundo ligado ao Banco Master, aí essa CPMI toma outra proporção e em 60 dias teremos com certeza uma delação, pelo menos parcial, do Vorcaro e quem sabe essa CPMI se torne uma bomba atômica política em pleno ano eleitoral. Bom, 18 horas 59 minutos. Eu ainda não convidei a nossa audiência que está aqui ligadinha acompanhando o Oeste Sem Filtro a participar também do nosso programa. Já estamos com mais de 73 mil telas acompanhando o Sem Filtro. Eu quero saber o que você está achando do nosso programa. Participe, envie um vídeo para a nossa produção. O número do WhatsApp eu compartilho com você na tela. É o 11 95786 1993. A gente aguarda a sua participação. Enquanto isso, pausa rápida, a gente volta já. Fala, meu pessoal. Flávio diz que decisão de Moraes sobre prisão domiciliar de Bolsonaro é exótica. Para o Senado, a prisão domiciliar provisória não existe na legislação brasileira. O Senado, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, afirmou nesta terça-feira, dia 24, que a concreção de prisão domiciliar dada ao seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, exótica por ter caráter temporário. É uma decisão exótica porque traz mais uma inovação com uma prisão domiciliar provisória. Isso não existe na legislação, declarou Globo News. Flávio Bolsonaro disse que conversou com Moraes sobre a prisão domiciliar de seu pai. Flávio afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro lidará com os cuidados de Bolsonaro e que o ex-presidente deve contar com o auxílio de equipe médica. Flávio disse ainda que a prisão domiciliar também deve ajudar o quadro mental do pai, porque não haveria isolamento. Meu pessoal, o negócio tá pegando fogo e as notícias aí, cada dia que passa, mais um problema novo que tá acontecendo. Aqui, Flávio Bolsonaro diz em conversa com Moraes com prisão domiciliar do pai. O Senado afirmou que o ministro não tem prazo e tem tempo que acha necessário. O Senado Flávio afirma nesta terça-feira que reuniu com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, comentou o pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a conversa foi bastante tranquila, objetiva e ele nunca, no momento oportuno, ficou de aliviar o pedido. Moraes não deu prazo para a decisão, tem o tempo que acha necessário. Na ocasião, Flávio, que agora também está registrado como um dos advogados do ex-presidente, destacou o argumento de que falta de acompanhamento constante no presídio pode acarretar o óbito do presidente. Para ele, o ex-presidente estaria melhor amparado em reclusão domiciliar. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo.